Então nós temos uma pecinha falsa do período super interessante. Então um vintenzinho de cobre, datado em 1815. A gente vê ali a data, 1815 entre pontos, né, e o 5 um pouquinho caído em relação aos demais algarismos ali. Vai chamar atenção que ao virar aqui, né, se espera aí o reverso de medalha, e é reverso de moeda, né, então fica aqui de ponta cabeça, né, e não deveria. E chama mais atenção ainda se a gente vê aqui o brasão do Brasil, Reino Unido de Portugal, sendo que 1815 não era esse o brasão que deveria existir nas moedas. Então, uma moeda que não deveria existir, né? Verso de um período e reverso do outro. Então, por isso que acaba sendo interessante. Logicamente que o falsário também não vai se preocupar muito quanto a isso, né? Mas é um aspecto interessante. Parece que acabou ficando sem letra monetária, inclusive. Aí nós temos um bonito vintenzinho de cobre, esse aqui do período do Brasil, Reino Unido de Portugal. Então a gente vê aqui o valor facial de 20, abaixo 1821, a data da cunhagem, e abaixo a letra R, indicando-se a cunhagem do Rio de Janeiro. Possível contar todas as pérolas aqui, né, que fazem a volta, então a gente consegue fazer a classificação pormenor da pecinha. Aqui do outro lado, a esfera armilar aí, adicionado o brasão português sobre ela, né, que foi aí o brasão que passou a figurar nas moedas com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. Então, pecinha bonita em bom estado de conservação. Cobrezinho, troco miúdo que mais circulava, então sempre das pecinhas mais difíceis aí de se conseguir em excelente estado de conservação, uma vez que eram as que mais circulavam. Nós temos aí uma pecinha falsa do período bem interessante. Gosto especialmente desse tipo de peça pela irregularidade, né? Então a gente vê aí que a pessoa de fato não dominava as técnicas de abertura de cunho, de cunhagem, né? Então a coroa muito torta, né? As letras aí totalmente irregulares, né? Feitas em diversas pulsões, né? Então uma pecinha de 1820, letra monetária B, né? Mas pode ter sido feita em qualquer lugar do mundo, né? Aqui do outro lado, então, a gente vê que ela é um reverso inclinado também, né? Coisa que, enfim, falsificação também não é difícil de aparecer. Também aí o desenho bem irregular, né? O Orbing aqui tá horrível, pecúnia, né? Então legenda bem estranha. Também disco mais fino, peso mais baixo. Aqui a gente tem, né, um fim de chapa, né? Totalmente irregular, então pecinha bem legal. Gosto especialmente dessas bem estranhas, né? Chama muito a atenção, né? Pensar que isso aqui, inclusive, chegou a circular de fato. Aí nós temos um patacão 1824 do Rio de Janeiro, Dom Pedro I, então o famoso R$ 960. Entretanto, esse aqui é claramente falso, uma vez que a gente pode perceber que ele é bem poroso, né? Se trata de uma peça fundida e não uma peça cunhada, então é impossível ser verdadeira, né? Enfim, né? Então uma fundição aí, que inclusive sai bem certinho até mesmo a serrilha. Então, muitas vezes pode acabar enganando alguém. O que traz sempre a dúvida isso aqui é uma falsificação da época, que talvez tivesse um banho e circulou para enganar o erário, ou é uma falsificação moderna para enganar um colecionador? De fato, não se trata de uma peça rara ou difícil, né? Só o R$ 960 dos mais comuns. Então, às vezes, pode até ser feita para circular no período mesmo. Então, sei lá, isso é sempre uma grande dúvida, uma questão aí na hora de analisar as pecinhas da época ou modernas, o que faz toda a diferença. Normalmente, quando as moedas são produzidas, né, antes de se iniciar uma cunhagem em larga escala, se faz algumas moedas provas. Então, se abre um cunho, se faz ela, se produz, para ver como é que fica, se é aprovada, enfim, pelas pessoas envolvidas no processo. Normalmente, essas moedas são identificadas, como é o caso desse 10 centavos de 1980. Então, a gente vê aqui a palavra prova, né, na frente do 1. Às vezes tem só um pezinho, enfim, diversas formas aí de você identificar essas peças. Então se torna bem especial e interessante, né? Essa moeda que poucas foram fabricadas de fato para circulação, né? E tem essa pecinha de prova feita para ver como é que fica, né? Se o material é adequado, se a cunhagem fica bonita, enfim, para ser aprovado. Então pecinha bem legal. Diversos tipos de moedas aí você vai encontrar provas, né? Então tem coleções específicas, inclusive, somente desse tipo de peça. Nós temos uma bonita moedinha de R$1 de 1998, primeiro ano aí da cunhagem dessas peças bimetálicas para circulação no Brasil, né? Então, primeiro ano dessa moedinha já saiu essa aqui. Ela tem uma coloração diferente das atuais, porque essa primeira série aí, o miolo era de cupro-níquel e o aro de alpaca. Então, o que acontece? Né? São metais que possuem já essa coloração, né?
diferente das moedas atuais, que são inteiras de aço, né, e as cores são colocadas aí por meio de processo químico, né? Então aquele aro amarelo não é o metal que tem aquela cor, é um processo posterior que dá aquele amarelado a ele. E o centro sendo de aço, né? Daí a cor fica muito parecida, né? Mas o cupro-níquel ele tem um cinza mais bonito, né? Mais intenso, mais escuro um pouco. Mas então por isso que elas têm pátinas diferentes e não envelhecem igual. Nós temos uma moeda comemorativa do Plano Real, ainda de circulação, inclusive ainda bem comum de aparecer em circulação. Isso aqui datada de 2002, fazendo referência ao centenário de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes do Brasil. Então, pecinha interessante, que está sempre por aí, fácil de encontrar e que só vai efetivamente ter algum valor significativo para a coleção, sim, perfeito estado de conservação, como essa aqui. Ainda com brilho, sem circulação, sem riscos, né? Então, é esse tipo de peça que o colecionador busca. Caso contrário, é uma peça que vale R$1 para você gastar na padaria sem peso na consciência. Então, sempre buscar o melhor estado de conservação possível para as pecinhas da coleção. Essa aqui, então, é difícil de encontrar também dentre os colecionadores. Claro, você não vai pagar o valor facial dela, mas mesmo assim ainda são peças mais em conta aí que você pode adquirir. Aí temos uma moedinha de R$1 de 2016, daquelas comemorativas das Olimpíadas, aqui trazendo um dos mascotes. Um fato bem interessante que ocorreu, né, durante o período que essas moedas foram saindo para circulação, é a gente ver a grande diferença que tem geograficamente na distribuição delas. Essa pecinha aqui, durante o período, muita gente queria ela logo, chegou a atingir valor até de R$20 no momento. Por quê? Em várias partes do Brasil, ela chegava fácil, era comum na distribuição. Em outras, demorou bastante para as primeiras moedinhas dessas aqui chegarem. Então, a questão logística, para eles, é tudo moeda, né? Eles vão distribuindo de acordo com a necessidade de troco nos lugares. Então, se vai muitos pacotinhos de uma ou de outra para determinada região, não se tem esse controle, né? Então, acabou durante o período, enquanto elas não se distribuíram de forma igual em todo o Brasil, muita especulação ocorreu. Foi interessante acompanhar.